Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai resolver uma questão sobre a escala de avaliação de estresse, que é uma ferramenta na área da psicologia amplamente utilizada para medir o nível de estresse experimentado por um indivíduo. Ela é projetada para ajudar os profissionais de saúde mental e pesquisadores a compreender o grau de tensão emocional que uma pessoa está enfrentando. De acordo com a escala de avaliação de estresse, analise a tabela abaixo, que representa uma amostra contendo as respostas obtidas através das seguintes perguntas relativas a tal instrumento. Pergunta 1. Com que frequência você ficou aborrecido por causa de algo que aconteceu inesperadamente? Considere os últimos 30 dias. E pergunta 2. Com que frequência você sentiu que foi incapaz de controlar coisas importantes na sua vida? Considere os últimos 30 dias. Aqui na tabela, a pergunta 1 está sendo representada pela letra X, e a pergunta 2 representada pela letra Y. Para essa tabela de dados, determine: letra A, o valor da mediana referente ao conjunto de valores das respostas de cada pergunta. Bom dia, meus pitagóricos! Antes da gente conseguir responder a questão, a gente tem que entender o que é a mediana. A mediana é o valor que separa a metade inferior e a metade superior de um conjunto de dados organizados em ordem crescente. Se o número de dados for ímpar, é o valor central. Se for par, é a média dos dois valores centrais. Oi, gente, eu vou fazer agora a letra A da pergunta. Como foi dito na explicação, quando o número da amostra que foi pedida a mediana é par, a gente faz a média dos dois números centrais da amostra. No caso da pergunta 1, esse número seria o 3, os dois 3 do meio, e no caso da pergunta 2, os dois 2. Assim a gente faria 3 mais 3 dividido por 2, que é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3, sendo a mediana da pergunta 1, 3, e a mesma linha de raciocínio na segunda questão. 2 mais 2 dividido por 2, que é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então a mediana da segunda pergunta seria 2. Letra B, o valor do primeiro quartil para a pergunta 1. Para calcular o valor do primeiro quartil, a gente tem que saber o que ele é. Então, o que é o quartil? Basicamente, ele é uma separação desses valores em 4, em que cada quartil vale 25% a mais. Então, o primeiro quartil vale 25%, o segundo 50%, o terceiro 75% e o quarto 100%. Em todos os casos, o segundo quartil vai valer 50%, então o valor dele é igual à mediana. E o quarto quartil, 100%, vai equivaler ao total. Então, geralmente, o que é pedido para ser calculado é o primeiro quartil e o terceiro. Nesse caso, o primeiro. Para descobrirmos o valor do primeiro quartil, vamos usar a seguinte fórmula. Q1 é igual a abre parênteses n mais 1, fecha parênteses, dividido por 4. Sendo n o número de elementos. Como na tabela temos 10 elementos, substituindo o n por 10, ficamos com 2,75. 2,75 está entre a primeira e a segunda posição. Tanto na primeira posição, tanto na segunda posição, o valor referente a elas é 1. Então não precisa de interpolação, sendo o primeiro quartil equivalente a 1.